No trecho do romance, Luiz Azevedo revela a surpresa e a revolta de Raimundo ao saber que é filho de uma escrava, quando pede explicações de seu tio Manuel Pedro da Silva a respeito do motivo pelo qual lhe havia sido recusado o pedido de casamento de Ana Rosa, filha de Manuel. Quer dizer, qual foi a palavra que deixou ele completamente indignado, surpreso e revoltado? A palavra foi mulato. Esta sua palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo, quer dizer, ele vai falar já no segundo parágrafo o motivo aqui dessa palavra mulato. Então, na verdade, mulato, filho de pai branco e mãe preta, ou o contrário, né, de pai preto e mãe branca, mulato, né, ou vice-versa. E o sentido dessa palavra nessa época era um sentido pejorativo. Mulato era o mesmo que mula. Mula nós sabemos que serve para quê? Para carregar peso, né? Um animal, tá? Então aqui vem com a palavra empregada por Manuel, a gente vê que é mulato, para caracterizar Raimundo, e o que ela significa nós já vimos também. Depois vai seguir a foto para vocês. Por que o personagem Raimundo diz no segundo parágrafo que a partir do momento em que sabe a verdade, entende a atitude das famílias de origem portuguesa com quem se relacionou ao chegar à cidade de São Luís? O que ele fala no segundo parágrafo, gente? Ele fala, explicava tudo o quê? A frieza das famílias, quer dizer, a descoberta de que ele era, né, um mulato, fez com que essa revelação fez com que ele compreendesse o porquê da frieza das famílias, o porquê da conversa cortada, quer dizer, todo mundo conversando, quando ele chegava, o povo se calava, né? As reticências, os cuidados dos que lhe falavam sobre os seus antepassados, quer dizer, ninguém contava a verdade. A reserva e a cautela dos que em sua presença discutiam questões de raça, né, e de sangue. E também a razão porque essa dona Amância aqui mandou ele se olhar no espelho, né? Deu o espelho para ele e falou, olha, se olhe no espelho, né? Então todos esses aqui explicavam o que? O preconceito racial existente na época. Bom, 6. Logo após a morte de seu irmão, pai de Raimundo, Manuel Pedro, enviou então o menino para Portugal para que fosse criado lá. Raimundo formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, sendo considerado excelente aluno. Que passagem do texto mostra que o preconceito racial era superior ao conhecimento de sua formação de caráter? Bom, é justamente o trecho em que ele mesmo fala, tá entre aspas, pois então de nada lhe valia ter sido bem educado e instruído? De nada lhe valia ser bom e honesto? Pois naquela odiosa província, seus conterrâneos veriam nele eternamente uma criatura desprezível a quem repelem todos o seu seio. Então, todo esse trecho que está aqui, entre aspas, é a resposta dessa questão, que pedia justamente para copiar o trecho que comprovava que de nada adiantava ele ter estudos. Na letra B, diante da situação aflitiva em que se encontrava, ao entender que era alvo de preconceito e que seu futuro seria infelicidade, que sentimento passa a se apoderar de Raimundo? Tá? A gente percebe o quê? Que é um desejo que se apodera dele, é o de ser amado, de formar uma família, um abrigo legítimo onde ele se escondesse, né? De todos os homens, da maldade desses todos os homens. Ou seja, o que ele quer é amor e proteção. E vai estar em que trecho do texto? Bem nessa parte aqui, ó. E no seio desse vendaval, um desejo crescia, um único, o desejo de ser amado, de formar uma família, um abrigo legítimo, onde ele se escondesse para sempre de todos os homens. Então, esse é o desejo que crescia nele no momento, né, que ele descobriu tudo isso e ficou revoltado. Era isso que ele queria. Continuando então. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isso é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos merecera a alcunha, o apelido de menino diabo. Lembraram de quem, gente? Do Brás Cubas, né? E verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce, por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso,
com uma varinha na mão, fustigava, quer dizer que ele pegava essa varinha e batia, né, no menino como se o menino fosse um animal. Dava 1000 voltas em um e outro lado e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia, sem dizer palavra, ou quando muito um anhonhô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel às pessoas graves, ou seja, às pessoas sérias, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas desse jaez. Eram mostradas de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração, e se às vezes me repreendia à vista da gente, fazia-o por simples formalidade, em particular, dava-me beijos. E aí vem a questão, observa as afirmações sobre o texto. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance importante para a literatura brasileira por ser marco inicial do realismo entre nós? Verdade. A violência como condição estruturante das relações raciais do passado escravista brasileiro pode ser considerada como relevante temática do trecho selecionado de Memórias Póstumas de Brás Cubas, sim. O relato em que ele bate na cabeça da negra, né, que ele quebra a cabeça da negra, e também que ele coloca todos os arreios de um cavalo no menino, né, lá da casa dele por ser negro e faz dele o seu animal, né? Então isso aqui fala sobre a violência escravista, sim, então também é verdadeira. Agora o 3. Identifica-se o narrador em primeira pessoa que aparenta ter uma alta impressão sobre si mesmo. Como demonstra o trecho, eram mostras de um gênio idócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto. Então, identifica-se o narrador em primeira pessoa nesses trechos, quando ele fala sobre si mesmo, né? Nós percebemos que aqui ele diz, ó, desde os 5 anos merecer a alcunha de menino diabo. E verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos malignos do meu tempo. Isso aqui na primeira pessoa, eu fui do meu tempo, não está em primeira pessoa? Todo o texto aqui ele está em primeira pessoa, né? Então, esta alternativa aqui também é verdadeira. Portanto, todas as afirmações são corretas. Continuando agora. No realismo, o adultério subverte o ideal romântico de casamento. Machado de Assis, porém, costuma tratá-lo de modo ambíguo, ou seja, valendo-se, por exemplo, do ciúme masculino, quer dizer, ele põe a culpa no ciúme do homem e a mulher não faz nada, ou da dubiedade feminina, quer dizer, a mulher quer e não quer, aí vive fingindo, né? Então, dubiedade feminina. Então, com isso, em seus romances, a traição nem sempre é comprovada, quer dizer, na maioria dos casos não é comprovada a traição, não. Mesmo que desejada pela mulher, ela não se consuma, quer dizer, a traição propriamente dita não acontece. Constatamos tal ambiguidade em Quincas Borba quando essa questão da ambiguidade, né, dessa dubiedade feminina, vai existir justamente quando a Sofia tende a esconder do marido o interesse que tem por Carlos Maia, que a seduziu em um baile. Quer dizer, ela está seduzida pelo Carlos Maria, porém não quer que o marido perceba, por isso ela tenta esconder do marido o interesse que tem por Carlos Maia, que é seduzir um baile. Então isso que caracteriza justamente essa ambiguidade, essa dubiedade aqui da mulher, né? Vamos agora ao último texto da atividade. O Leonardo abandonara de uma vez para sempre a casa fatal onde tinha sofrido tamanha infelicidade. Nem mesmo passara mais por aquelas alturas, de maneira que o compadre, por muito tempo, não lhe pôde pôr a vista em cima. O pequeno, enquanto se achou novato em casa do padrinho, portou-se com toda sisudez e gravidade, ou seja, muito sério. Apenas, porém, foi tomando mais familiaridade, começou a pôr as manguinhas de fora, quer dizer, enquanto estava pouco tempo na casa do padrinho, estava um santo, né? Sisudo, ou seja, ajuizado e grave. Porém, a familiaridade chegou, as manguinhas foram colocadas de fora. Apesar disto, porém, captou do padrinho maior afeição, que se foi aumentando de dia em dia, e que em breve chegou ao extremo da amizade, cega e apaixonada. Até nas próprias travessuras do menino, as mais das vezes malignas, achava o bom do homem muita graça. Não havia para ele, em todo o bairro, rapazinho mais bonito, e não se fartava de contar à vizinhança tudo o que ele dizia e fazia. Às vezes eram verdadeiras ações de menino malcriado, que ele achava cheio de espírito e de viveza. Outras vezes eram ditos que denotavam já muita velhacaria para aquela idade.